O que Deus tem para nos dizer hoje? No livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 7, verso 2, diz-nos assim a palavra de Deus: Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Verso 7, eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Nosso tema de hoje, do nosso programa Falando de Deus: como ser luz em meio a uma mídia em trevas. E você é o nosso convidado especial para estar conosco nesta sala de prosa, no Falando de Deus. E hoje o nosso convidado especial para estar conosco hoje no nosso programa é o meu querido, muito amado pastor Gesiel Freitas. A paz do Senhor, pastor Gesiel, seja muito bem-vindo no Falando de Deus. E para nós é um privilégio muito grande ter aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor também a todos os nossos internautas, espectadores do Falando de Deus. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês para poder partilhar esses momentos especiais e, de alguma forma, contribuir com o Falando de Deus. Bendito seja Deus pela vida do pastor. Para aqueles que não sabem, o pastor Gesiel Freitas também é um contribuinte assíduo dessa programação aqui, porque ele também contribuiu nos instruindo, ele que é jornalista e tantas outras qualidades aí que ele tem de o cuidado com mídia e essas novidades da atualidade. E nós buscamos conselho do pastor Gesiel no começo de nós montarmos esse programa, essa nossa ideia, esse nosso projeto. E ele, de muito bom grado, nos atendeu, nos orientou. E hoje nós temos a honra de tê-lo aqui em um programa que ele também participou da idealização aqui do Falando de Deus. É um grande prazer poder, de alguma forma, fazer parte disso e ser abençoado com o privilégio de poder fazer parte. Então, na verdade, quem está sendo enriquecido desde o começo sou eu. E hoje, mais uma vez, mais uma soma para essa conta de enriquecimento. E você esteja conosco nessa sala de prosa. O assunto hoje é um assunto poderoso, um assunto emergente, um assunto necessário para os dias dessa nossa atualidade. E já vai aqui a nossa primeira pergunta, né, que é o tema desse nosso programa de hoje, do Falando de Deus: como ser luz em meio a uma mídia em trevas? Olha, pastor Marcos e internautas, esse assunto é fantástico, porque antes de qualquer coisa é bom a gente pontuar que ele é um assunto atualíssimo. Falarmos hoje de mídias sociais, de internet, não é só uma ocupação, mas é uma necessidade. É essencial que nós falemos do poder das redes sociais, das mídias e da rede mundial de computadores. Veja, a internet chegou no Brasil, os primeiros provedores que eram ainda discados, né? A internet era discada e eu me lembro que naquela época eu estava trabalhando como jornalista em alguns jornais ali na região de Marília TV, e chegaram os primeiros computadores para que nós pudéssemos usar. Isso foi em 1994. Em 1994 a internet chegou e começou a ocupar redações de jornais, começou a facilitar a comunicação para as pessoas, inclusive com a velocidade, porque a internet ela encurtou distâncias. Hoje nós estamos ao vivo, estamos falando com pessoas do mundo inteiro a qualquer instante, sem qualquer barreira, sem qualquer dificuldade. Então ela chegou em 94 e foi uma surpresa porque as pessoas primeiro não sabiam usar direito. Me lembro que eu, em redação de jornal, tinha dificuldade de usar o computador, que era aquela tela ainda cinza, com uma letra verde que aparecia, você ligava e demorava para acender a tela do computador. Isso foi em 1994. E a partir daí as redes sociais passaram a ser, a internet passou a ser um grande fenômeno da história da humanidade, e logo depois, algum tempo depois, nós tivemos a chegada das redes sociais. Nós tivemos o Orkut chegando, né? Depois veio o Facebook, agora por último nós temos essa mobilidade, essa facilidade com o WhatsApp. As pessoas tiveram uma facilidade tremenda com isso. Agora veja, essa velocidade ela é espantosa porque em 2016 constatou-se estatisticamente que no mundo 680 milhões de pessoas usavam a internet. Isso correspondia, em 2016, a 12% da população mundial. Nós estamos agora em 2022. Agora, em 2021, nós tivemos uma outra estatística que mudou essa realidade completamente. Se em 2016 nós tínhamos 680 milhões de pessoas no mundo usando a internet, e no Brasil, nessa época, a gente tinha 32 milhões ou 32 milhões de pessoas usando a internet. Em
2021, quando nós tivemos aquele fenômeno, o episódio da pandemia, que trancafiou as pessoas em casa por ordem dos governos municipais, estaduais e federais, e isso acelerou ainda mais o uso das redes, porque as pessoas começaram a se comunicar no isolamento social através da internet. Então nós tivemos um salto extraordinário. E em 2021, final de 2021, foi feito um balanço. Veja, olha a diferença. 2016, 680 milhões de pessoas. Em 2021, as pessoas no mundo conectadas são 4 bilhões e 900 milhões de pessoas. Quase 5 bilhões de pessoas conectadas na internet. O Brasil, que tinha 32 milhões de pessoas em 2017, hoje nós já estamos com 152 milhões de pessoas, de brasileiros, que estão conectados com a internet. Praticamente 80% da população mundial 80% faz uso dela. Ela trouxe muitos benefícios à Sim. internet, e a mídia usufruiu muito bem disso, trazendo esse meio de informação valioso e poderoso. Se não for muito bem aplicado isso aí, pode também trazer males também absurdos. Com todos esses números que nós vimos aí, quando acontece algo de bom que é anunciado, todos ficam sabendo, mas também quando há algo de ruim, também todos ficam sabendo, principalmente quando esse algo de ruim não parte de uma verdade, que muitas vezes nós enfrentamos isso na nossa fé cristã e em todos os outros meios aí, sejam políticos, sociais ou os acontecimentos. Uma mentira, o filósofo diz isso, né? Uma mentira dita 2 vezes torna-se para alguns verdade. Então eu gostaria muito que o amado irmão falasse com a sua experiência sobre exatamente, usamos como parâmetro esse texto da Escritura Sagrada, que aqui o profeta estava falando de um povo que estava enfrentando uma decadência de informação, uma decadência política, uma decadência em todas as áreas espirituais. Eu vejo que nós estamos enfrentando um pouco disso nesses dias que nós estamos aí. A distorção da verdade, e hoje com essa ferramenta da mídia sendo aí disseminada pela internet, né? Então nós observamos que tudo isso tem trazido, em partes, coisas boas, mas quando tende para uma fake news e essas outras coisas aí, um exagero, às vezes, de um assunto, fazem um hipérbole, nós temos observado que isso tem atingido muitas pessoas, trazido tristeza, trazido uma mornidão na fé dos cristãos, com muita mentira que é anunciado, né? Talvez a frase mentira seja até um pouco forte, mas é um pouco distorcido daquela verdade, né? Não parte de uma verdade absoluta. Eu gostaria muito que o irmão trouxesse uma palavra para nós, nos incentivando, se há uma expectativa de melhora nisso, ou o senhor acha que tende a piorar e não melhorar, com todo esse poder que o senhor muito bem fez menção aqui, que a internet tem hoje, nos dias atuais. Veja, pastor Marcos e internautas, espectadores do Falando de Deus, é bom a gente lembrar o seguinte: tudo que é novidade surpreende e você tem que aprender a lidar com essa novidade. Isso ocorreu conosco, por exemplo, agora nesse período pandêmico. Nós não estávamos, nessa geração, acostumados com uma pandemia. Então hoje nós nos acostumamos, fomos educados em algumas coisas, e hoje, se você estiver simplesmente resfriado ou gripado, você procura usar uma máscara para não infectar ninguém. A gente aprendeu isso com a pandemia. A internet, a rede mundial de computadores, ela trouxe para nós esse mesmo desafio, porque o mundo não estava acostumado com a internet começou a acontecer e nós começamos a usar a internet, e se o mundo comum, secular, não estava acostumado com a internet, é bom a gente lembrar que a igreja muito menos. Verdade. Porque se há uma coisa que nós sempre fizemos como igreja, no passado, foi ter uma certa resistência com essa tecnologia da informação. Fato. Começou com o rádio, nós tivemos uma dificuldade com isso, porque a comunicação se expandiu e a gente tinha essa limitação por causa do tipo de programação que era considerada inapropriada ou imprópria para uma pessoa que era cristã e que precisava de uma música que hoje é chamada de música gospel. O evangelho não tinha esse espaço na mídia, nem na mídia televisiva e nem em outro tipo de mídia. Aí nós tivemos a televisão que chegou, e aí nós tivemos uma resistência das nossas lideranças que não queriam a televisão. A televisão foi se expandindo, entrou, e todo mundo hoje usa a televisão. Ela é um veículo poderosíssimo de comunicação. E cada veículo é interessante que ele tem o seu lugar, porque quando a televisão chegou, acreditava-se que ela acabasse com o rádio. O rádio não acabou. Depois a internet chegou, acreditava-se que ela acabasse com a televisão. A televisão não acabou. O que nós fizemos foi expandir essa oferta de comunicação poderosa através dessas mídias que nós temos hoje, digitais,
da tecnologia. E veja, quando a internet chegou, nós, os cristãos, se não estávamos bem preparados para a chegada da televisão, imagine para a internet. Eu digo sempre que essa base que você tem, cultural, ela é fundamental para tudo que você faz na vida. Se nós somos cristãos, nós temos que ter uma cultura cristã abalizada para poder aprender a lidar com essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa. Vou dar um dado aqui interessante para vocês. Em 2017, os juristas, juízes, especialistas em casamentos, em cartórios e divórcios, já diziam em 2017 que 33% dos casos de divórcio no mundo estavam atribuídos a adultérios que iniciaram pelo Facebook. Em 2017, 33% dos casos. Nós estamos falando de 2017 e nós estamos falando de uma cultura geral do mundo secular. Isto começou também a ser trazido para dentro das igrejas. Divórcio na Itália, 40%, nós estamos falando agora de um país de primeiro mundo, talvez até pelo maior acesso à internet, 40%. No Brasil, 33%, na Itália, 40%. Hoje isso cresceu muito mais. Porque em 2016, um internauta brasileiro navegava 17 horas por mês na internet. Hoje, o internauta brasileiro navega, em média, entre 10 a 12 horas por dia na internet. Como mudou? Significa que hoje nós estamos ficando na internet 197 dias por ano e 4 dias por semana. Com isso, todo tipo de oferta acontece. Porque a internet, como nós dissemos, é uma mídia que tirou as pessoas do anonimato, as redes sociais fizeram isso, deu a essas pessoas uma oferta de publicidade gratuita. A comunicação privada e a comunicação aberta, aquela que expõe você para todo mundo. E aí, o que nós tivemos como fatores primordiais para provocar esses divórcios? Conversas privadas, traição virtual, adultério consumado, que foi iniciado virtualmente. Hoje, inclusive, já existe uma regra jurídica que considera a traição virtual também como adultério. Não é só o caso consumado corpo a corpo. O adultério também é considerado virtualmente, dependendo do tipo de conversa que foi flagrada. Embora vocês devem saber que, legalmente hoje, a separação, o divórcio, ele não precisa de uma justificativa jurídica de prática criminosa como era o adultério. Antes era um crime, hoje não é mais. Mas, sem dúvida nenhuma, ele provoca a cisão do casamento e leva a essa separação. A pornografia entra na conta, porque as pessoas têm pornografia gratuita através da internet. Elas navegam e têm pornografia gratuita. Em um clique tem acesso a tudo quanto é podridão moral, social. Um caso que nós temos comum hoje, que é tratado também, já inclusive existem clínicas para isso, são pessoas viciadas em pornografia. Então, toda essa introdução eu fiz para responder a sua pergunta. Como é que a gente pode lidar com a internet, sendo cristão, nesse ambiente tão maléfico que ela pode ser, embora ela também possa ser uma arma e uma ferramenta poderosa? Veja, nós estamos aqui falando para milhares de pessoas e falando coisas boas. E eles estão sentados conosco aqui. Estão sentados conosco aqui participando dessa entrevista. Então, um ponto importante que eu quero considerar, pastor Marcos, se o senhor me permite, é o seguinte: como pastor, eu não tenho medo das redes sociais. Eu não tenho medo de ter abertura de redes sociais para minha membresia, para as ovelhas que usam, para todo. Hoje não existe quem não use internet hoje, não é? O que eu tenho é cuidado com as redes sociais. Nós temos que ter cuidado com as redes sociais, porque a mesma medida em que elas promovem o bem, elas podem promover o mal. Mesmo com uma mente moderna, eu tenho uma mente moderna, eu tenho uma mente mais à frente, isso acho que é próprio da nossa geração, mas eu tenho equilíbrio e moderação. Acho que essas duas palavras são fundamentais para qualquer cristão que use as redes sociais: equilíbrio e moderação. E eu não sou covarde também para expor o evangelho. Eu não desrespeito ninguém, mas aquilo que eu tenho que dizer em relação à defesa da minha fé, eu faço com autoridade, com amor, sem medo algum. Então, acho que esse é o caminho que os cristãos devem tomar: equilíbrio e coragem para falar do evangelho. Quando há também um confronto à fé, aos desígnios de Deus para os seus fiéis aqui na terra, os seus filhos, quando há um confronto à ortodoxia, à santa palavra de Deus, o Senhor encoraja nossos queridos ouvintes, nessa nossa sala de prosa, o Senhor encoraja a essa pessoa confrontar, como o profeta Miqueias fez, confrontar e dizer: olha, ainda que todos se corrompam, eu vou confrontar, eu vou usar das ferramentas que eu tenho para poder combater isso? Ou o Senhor entende que é melhor ficar calado? A gente não sabe muito bem as respostas que a gente vai ter, o enfrentamento
julgamento que a gente vai ter. E hoje nós estamos até com um problema aí, até judicial, né? Se a pessoa não colocar muito bem as palavras, né? Nesse liberalismo, na defesa desse sincretismo religioso, as pessoas aceleram um pouco, né? E querem exigir dos outros algo que nem sempre é a vontade de Deus, nem sempre é a orientação de Deus. Então eu gostaria muito que o senhor deixasse também aqui uma palavra, um conselho, não só a todos que estão aí nos ouvindo, mas também a nós que estamos aqui no estúdio falando de Deus, acerca desse assunto. Qual é a maneira correta, a gente sabendo que em meio a toda essa mídia, a esse acesso mundial aí de internet, nós sabemos que tem muita coisa ruim aí, muita coisa que confronta a fé cristã. E nós devemos ficar calados, nós devemos confrontar. O que nós devemos fazer, pastor Gesiel Freitas? Eu vou partir da seguinte premissa. Eu defendo o seguinte posicionamento cristão. Não existe a menor possibilidade de você se dividir como cristão e ser cristão em um ambiente e não ser no outro. Eu ouço às vezes algumas pessoas que dizem assim: olha, eu sou cristão, sou crente, evangélico, cristão, use-se o termo que você quer usar, mas eu sou aqui na igreja ou na minha casa. No meu trabalho, eu sou apenas um profissional. Na faculdade, eu sou apenas um estudante. Não existe essa possibilidade. Você é cristão por inteiro, é íntegro. Ser cristão é uma mudança de vida. Isso imprime mudança no teu caráter e na tua personalidade. E existem coisas que nós não temos a menor possibilidade, com esse caráter transformado, de aceitarmos. Então, eu acho que, novamente, a palavra que cabe em qualquer situação é a palavra equilíbrio. Todavia, as redes sociais são a arma mais poderosa que nós temos hoje para combater, porque nós precisamos partir do seguinte pensamento. Se o senhor entrar hoje na internet e acessar vídeos de pregadores, o senhor vai descobrir que, já viu isso, que há inúmeros pregadores pregando heresias, pregadores sem experiência nenhuma, sem vivência, gente falando em nome de Deus, que prega heresias, que semeia, inclusive coisas que são nocivas às nossas doutrinas, à igreja, à nossa crença cristã, até a prática da palavra de Deus como doutrina fundamental. E essas pessoas invadiram a internet. Então, a internet ela virou uma terra de ninguém, um território de ninguém, mesmo que haja hoje leis que tentem regular essa participação e essa comunicação através das mídias sociais. Todavia, nós não podemos nos acovardar sob esse pretexto. Eu sou cristão, eu não vou me manifestar, eu vou manter o meu silêncio, porque eu vou usar uma linguagem que a moçada usa muito hoje, eu não vou entrar em treta, eu não quero treta na internet. Não, o cristão não tem essa opção. Eu acho que nós precisamos povoar a internet. Do mesmo modo que vem de lá para cá todo tipo de pregação negativa, doutrina ruim, nós precisamos invadir com ousadia e com coragem, falando a verdade. Em que pese, nós sabemos que podemos sofrer consequências, retaliações, não há problema. O problema nosso com Deus é a nossa fidelidade, a nossa autenticidade em dizer a verdade. Então, depois, se o senhor me permitir, eu quero pontuar rapidinho, para não ser extenso, algumas coisas que eu acho que os cristãos precisam tomar muito cuidado na internet, nessa mobilidade, nessa facilidade, nessa chamada terra de ninguém. Porque é muito fácil você se sentar atrás de uma tela, de um computador e dizer o que você quer. Mas a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: eu teria coragem de pessoalmente dizer a mesma coisa? Isto é o que define a nossa diferença para com aqueles que se acovardam, se apropriando do poder da internet, dizem o que querem e não teriam coragem de dizer pessoalmente. Essa é a diferença que há entre nós e a pessoa que não tem esse parâmetro, esse equilíbrio. Agora, o que alegra minha alma é de ver que, como o senhor bem disse, o senhor vai pontuar já, mas eu vejo aí muitos servos de Deus que usam essas ferramentas de um modo tão abençoador, né? Então eu vejo pessoas que colocam lá versículos bíblicos, fazem algum comentário de incentivo embaixo, devocionais, não é verdade? Às vezes a pessoa grava uma pequena mensagem, hoje tem aí nos Stories, por favor, nos Reels, e tantos outros meios aí, né? São os famosos vídeos curtos, né? Vídeos curtos. E às vezes a pessoa está numa situação até meio para baixo, tal, e a pessoa vê aquela mensagem e alegra a alma da pessoa, né? Então eu entendo. Nós, por exemplo, nós temos aí a dupla Mark e Adenilson, que está aí nas mídias, e nós vemos os comentários das pessoas lá: abençoou o meu dia, alegrou o meu dia, aquele louvor, as mensagens que a gente coloca, né? A gente vê muitas mensagens lá do pastor Gesiel Freitas e tantos outros amigos e irmãos que levam a sério a mensagem de Deus. E essas pessoas, eles são caracterizados como servos de Deus por causa disso, que eles aproveitam todas as oportunidades que têm, levam a sério a grande comissão de Cristo Jesus, né? De anunciar o reino de Deus até que ele volte. E a pessoa também recebe aquele conselho, anunciar em tempo e fora de tempo. Então, de todo
Eu acho assim, o meu conselho que fica, nós vamos ouvir o conselho do pastor, e ele é quem domina do assunto e vai certamente nos trazer algo muito valioso, mas eu já digo um pouquinho do meu conselho, é da pessoa aproveitar essa oportunidade que tem de expressar sua fé em Jesus Cristo, por toda essa mídia aí, que é, por mais corrompida que ela esteja, que nós sejamos como Miqueias, não se calar, dizer, olha, todavia eu esperarei no Senhor, o Deus da minha salvação, confiar em Deus e não ir aceitando tudo que vem aí, que estão falando, que estão colocando, o que a mídia, que infiltra uma mídia suja e podre no meio da internet, e eu vejo cristãos se calando em coisas que não pode se calar, a gente precisa confrontar com cuidado, né? É um terreno escorregadio, mas não podemos nos calar, não. Nós foi nos dado uma comissão, e o próprio Jesus é que disse, para que nós venhamos aí a não se misturar com esse mundo aí, não é verdade? Então nós devemos nos esforçar e de um modo excelente, buscando na Escritura Sagrada uma inspiração divina, usar dessa ferramenta aí, que é uma ferramenta tão poderosa. Eu fiquei assustado com a quantidade que o senhor disse aí, quase 80% da raça humana dessa atualidade fazem uso da internet. Então, aonde pode chegar essa mensagem? Onde pode chegar o falando de Deus? Aonde pode chegar uma mensagem bíblica, um devocional? Onde pode chegar? Aonde ele pode chegar, ele pode curar uma ferida, ele pode sarar uma pessoa, não é verdade? Corpo, alma, espírito, pode trazer uma pessoa para Cristo Jesus. E nós estamos relembrando hoje aqui, você aí que está conosco no Falando de Deus, estamos relembrando isso. E agora nós vamos ouvir um resumo, um conselho, uma orientação do pastor Gesiel, para que logo nós venhamos a encerrar aqui esse programa. Mas você esteja atento para ouvir agora o que Deus vai falar através desse servo de Deus. Diante disso, o senhor disse, eu gostaria de dizer o seguinte, é importante a gente lembrar também que a internet, além da questão do acesso à rede, você tem o que nós chamamos de mobilidade facilitada. Porque antes, para você acessar a internet, você precisava ter uma máquina, um computador enorme. Hoje a gente tem o notebook, tem o tablet em mãos e a máquina que mais temos, nosso diretor aqui, Adenilson Ribeiro conhece isso, que é o celular, o aparelho celular. Então você tem essa comunicação na palma das suas mãos. Através de um Android, de um smartphone, você tem essa comunicação na palma das suas mãos. Para se ter ideia, 99% das pessoas acessam a internet através do celular. Dessas 99%, 42% além do celular acessam através do computador. E desses 100%, desses 99% e dos 42%, também 37% acessa através da Smart TV, sentado na sala, na frente da televisão, navegando por essas redes sociais. Aí eu quero deixar esses conselhos práticos de maneira rápida, já que o senhor me deu essa liberdade. Primeiro ponto, tenhamos cuidado com a falsa imagem. A internet vende muito a falsa imagem. A pessoa se senta atrás da câmera e ela faz uma bela maquiagem, coloca uma bela roupa e vende uma falsa imagem fazendo propaganda enganosa, parecendo não ser e quem não é parecendo ser. Existe muita coisa que é fictícia na internet, a gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas divulgam status, viagem, comidas, come um prato aqui ali, bota uma foto para mostrar que tem um certo status. Comportamento familiar fictício, coloca lá minha família, paz e amor, quando desliga a câmera é guerra, é cadeira que voa, é prato que quebra, não é? Grandeza ministerial, vamos falar do meio evangélico, gente que não tem nada para oferecer. Meu amigo, você entra na internet 3, 4 horas da manhã, tem um indivíduo com uma live revelando, profetizando bobagens, falando bobagens e 4, 5 mil pessoas assistindo. Você entra com uma mensagem dessa daqui e você reduz isso para 30, 20% porque as pessoas gostam daquele teatro que é praticado ali. Então nós precisamos ter muito cuidado com a imagem que nós vemos para não julgar errado as pessoas, para não fazer um julgamento positivo do que é negativo, e temos cuidado também com a imagem que nós vendemos, porque Deus não está interessado em imagem. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, o primeiro que está na fila é másculo, tem cara de rei, e Deus diz lá em 1 Samuel 16:7, olha, não vira o vaso na cabeça desse, porque não é esse que eu escolhi, porque você se enganou com a aparência. Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos. Nós estamos diante da tela, nós estamos falando, as pessoas estão diante da tela do smartphone, nos vendo, mas Deus vê o que está dentro do coração. A segunda coisa que eu recomendaria é equilíbrio emocional nas redes. Nós temos uma parcela dos cristãos que são até cristãos bem intencionados, estão nos cultos, estão na igreja, mas eles têm um descontrole emocional, e quando cai na rede, esse descontrole aparece revelando
que esse cristão é cristão muitas vezes na igreja, mas ele não consegue ser cristão na rede. Responde a qualquer provocação, muitas vezes publicando vídeos de pessoas que não têm compromisso com Deus, personalidades, gente que professa uma fé totalmente deformada daquela que é bíblica. Achei uma frase bonita do fulano de tal, eu preciso ver se isso condiz com a minha fé, porque a internet é um território onde eu vou mostrar as minhas crenças, as minhas convicções, e eu posso transmitir uma mensagem errada e pregar o que eu não gostaria de apregoar. Então é importante que eu tenha equilíbrio emocional. Não responda a provocações, não brigue com ninguém. Alguém te provocou nas redes sociais? A Bíblia diz em Provérbios 26 e 20, sem lenha o fogo se apagará. Então eu não vou brigar com ninguém, eu tomo cuidado com postagem em momento de ira, de emoção, em momento de empolgação. Não exponha a sua intimidade, a sua família em excesso, a sua casa, pais que expõem crianças na internet, pais cristãos. Eu sempre oriento essas coisas da igreja. Uma outra coisa importante que nós devemos atentar para ela é o cuidado com o uso do tempo nas redes. As pessoas estão consumindo muito tempo nas redes e deixando de viver a vida real para viver a vida virtual. É um absurdo que uma pessoa passe 4 dias por semana dos 7 que nós temos na internet. Significa que estão vivendo mais virtualmente do que vivendo a vida real. A Bíblia diz em Colossenses 4 e 5, andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. O teu tempo e o meu tempo são tempos preciosos. Aliás, a gente já tem 2 vícios, que estão já constando em lista oficial de vícios, inclusive com casas de recuperação, que é quem é o viciado em cibernética, em tecnologia, em internet, que gosta de estar na rede o tempo todo, e os nanofóbicos, que são aqueles que são viciados em celulares, em tecnologia, não consegue ficar longe da tecnologia e tem que fazer um tratamento por isso. A quarta coisa que eu aconselharia é ter cuidado com o culto à sensualidade e a prática do narcisismo. As pessoas estão expondo muito os seus corpos na internet e o cristão, principalmente, precisa ter um cuidado extra em relação a isso. Ou as mulheres mostrando os corpos, uma mulher bota lá uma foto sensual e ainda escolhe um versículo bíblico e coloca embaixo da imagem, o que acaba tornando-se uma profanação, tanto a Deus quanto do corpo, que é um templo sagrado de Deus, a partir do dia em que você entregou sua vida para Cristo. E homens que vão para a academia, mostrar os músculos, colocam aquelas camisetinhas e tal, se exibindo, chamando a atenção feminina, quer dizer, há sempre por trás disso uma intenção negativa, o famoso narcisismo, o mito grego do Narciso, que era totalmente desapegado do amor, mas um dia viu a imagem dele espelhada na água e se apaixonou por si mesmo. Então nós vamos ter cuidado com esse culto ao corpo que a Bíblia condena em Romanos 1:25, dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. E o último conselho que eu daria, o perigo das conversas privadas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Hoje nós estamos, inclusive, vivendo um tempo em que parece que a gente tem uma obrigação de responder a toda e qualquer mensagem que chega no nosso celular. Parece que a gente tem uma obrigação de dar uma resposta para aquela pessoa na hora que aquela mensagem chegou. Você perdeu a sua privacidade. Você não tem privacidade na sua casa, com a sua família. Há pessoas que se assentam à mesa com a família para comer, mas elas não conseguem ter contato visual nem conversar com a família porque elas estão o tempo todo com o celular na palma da mão conversando. Eu fui a um restaurante após um culto, dias passados, numa igreja. O pastor terminou o culto, me levou a um restaurante e nós estávamos comentando, sentados à mesa. Numa mesa próxima havia uma família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos. Ninguém conversando com ninguém. Eles comendo a comida, cada um com o seu celular, olhando na tela do celular. Ora, não seria aquele um tempo para a família estar junto ali, conversando, colocando o papo em dia, mas eles estavam todos ocupados com as mídias sociais. Então, vamos tomar cuidado, inclusive com as conversas privadas, porque aí é que nascem o que eu citei aqui no início da nossa fala, os números assustadores de casos de divórcios provocados pelo adultério, pelo uso excessivo da internet, pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelos e-mails. Atrás da tela de um computador, o camarada diz para uma mulher o que ele quer, a mulher diz para um homem o que ela quer, e às vezes a pessoa, num momento de carência, se encanta com aquilo, e o diabo usa isto como brecha para passar uma rasteira nas pessoas, derrubar e destruir famílias inteiras, e deixa uma sequela terrível. E não se esqueça de um outro fator. Lucas 12:2 diz que não há nada encoberto que não seja descoberto por Deus. Então o que Deus quer para nós, pastor Marcos, é saúde espiritual. Que nós vivamos de maneira saudável, que nós sejamos luz num ambiente de trevas como a internet. A internet tem luz? Tem muita gente como eu, o senhor, os outros companheiros, amigos que estão postando mensagens bíblicas, conselhos bons, mas tem muita gente postando coisa ruim.
E a gente precisa prestar atenção para isso e ter um filtro. Aí o senhor perguntou, como é que nós podemos fazer para ter esse filtro? Simples. Busque a presença do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito de Deus. É a solução para tudo. Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se você for cheio do Espírito Santo, ele vai te dar discernimento, vai tocar o seu coração e dizer, olha, você chegou no limite, não entre por esse caminho, você vai se proteger a sua casa, proteger a sua família. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É muito precioso toda essa matéria, esse programa muito precioso. Tenho certeza que todos nós vamos aqui aconselhados, instruídos, orientados. Esse é o nosso desejo do Falando de Deus. Esse foi o nosso desejo de trazer o amado irmão e falar de um tema tão importante, um tema tão necessário e tão urgente. É um tempo em que nós temos esse livre acesso, essa liberdade de expor esse sentimento, de expor essas mensagens. As outras pessoas também têm, mas é também um terreno muito escorregadio, o terreno da internet, que nós devemos tomar um cuidado muito grande com nossos filhos, com as pessoas que estão à nossa volta e conosco mesmo, para que nós não venhamos a cair nesse laço que vem tão devagarzinho, né? Parece um sapatinho de algodão, não é assim? Eu digo sempre nas minhas orientações, eu digo para tomar cuidado com esses laços do maligno, porque o maligno ele não tem pressa. Nós usávamos no tempo que eu trabalhava no serviço braçal e às vezes a gente abria uma madeira na cunha de ferro, a gente pegava aquela cunha, batia na madeira e a gente ia dando marretadas, né, naquela madeira, até que aquela cunha entrava dentro da madeira e partia toda aquela tora, talvez grande. E nós observamos no sentido espiritual, Satanás usa dessas estratégias. Ele coloca uma cunha, uma brechinha que a pessoa abria ali, ele coloca ali o seu dedo sujo e ele vai ali martelando, né, vai alimentando aquela ferramenta que ele tem ali. E hoje ele tem a mídia e é uma coisa tão fácil, tão acessível às pessoas. Então uma pessoa, por exemplo, dentro de um quarto a portas trancadas, ele tem acesso ao mundo e sabe-se lá qual é o pensamento, qual é a ferramenta, qual é a cunha que o inimigo pode estar usando para corromper essa pessoa. Então cuidado com as crianças, cuidado com os jovens, né? Cuidado consigo mesmo, guarda o teu pé. A Escritura Sagrada diz que ao nosso redor está o Senhor, o anjo do Senhor, mas ao derredor está o diabo. Ele está ali rugindo, bramando como um leão. Sabe para fazer o quê? Para poder te derrubar, para poder te afligir, para poder destruir a tua alma, o teu casamento, a tua vida, para destruir você, que é a imagem e semelhança de Deus. Aliás, a mais sublime imagem e semelhança de Deus. Então, escute bem, você deve então se esforçar ao ouvir esse programa, que você possa se fortalecer com essa mensagem e quem sabe seja hoje um marco aí na história da sua vida, de você encorajado pelo pastor Gisel Freitas, encorajado por mim, de você tomar a decisão de dizer, não, eu vou ser luz em meio a uma mídia cheia de trevas. Assim fica esse texto aqui para nós recordarmos em Miqueias 7, verso 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, o meu Deus, ou esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Então ele não concordava com o que estava acontecendo. Ele confrontava com veemência e ele dizia, olha, ainda que todos se corrompam, eu esperarei no meu Deus, é o Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Pastor, deixe uma mensagem pastoral para esses nossos queridos e amados irmãos, antes que nós venhamos orar e fazer aqui os agradecimentos. A mensagem que eu deixo ao final, primeiro quero agradecer ao senhor, ao nosso amado diretor, produtor Denilson Ribeiro, né, nosso cantor, por me conceder essa oportunidade, me dar esse privilégio de estar aqui. Eu fecho dizendo o seguinte, façamos jus aquilo que é justo. Vamos fazer justiça. A internet, durante esses 2 anos de pandemia, foi um grande canal para a igreja. Nós transmitimos nossos cultos, nós mantivemos o contato com as ovelhas. Houve conversões. Pessoas foram abençoadas através das mídias, das redes sociais. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar a você que existe o lado bom das redes. E dá para a gente usar. Você pode ser um instrumento de Deus através da internet. Eu creio. Entregue-se a Deus. Peça direção em cada coisa que você for escrever. Escreva um texto, uma meditação, uma reflexão, fale do amor de Deus, mostre para as pessoas o que Deus fez na sua vida, mostre para as pessoas que aqueles que servem a Deus hoje são uma multidão espalhada pelo planeta Terra e nós temos esse poder, esta liberdade e esta autoridade. Enquanto temos, façamos. Ore a Deus para que você seja sempre um instrumento, que Deus te chamou para ser um canal de bênçãos e eu vou dizer a você, você é um canal de bênçãos. Glória a Deus. E Deus quer usar você. Deus te abençoe, fique firme.
Lembre, vigie e tenha equilíbrio, porque Deus conta com você nesses últimos momentos da história da igreja sobre a face da terra. Glória a Deus por isso, não é verdade? E você, eu tenho certeza, assim como nós aqui no nosso estúdio, nós fomos abençoados, enriquecidos por essa palavra, por essa boa conversa, né, pastor? Boa conversa, uma conversa muito boa. Eu falo bastante, né, mas deu para ouvir alguma coisa, né? E da alegria de tê-lo aqui conosco e que venham outras vezes, né? Certamente os internautas estão aí dizendo também a mesma coisa, né? Que venham outras vezes, outros assuntos que são tão urgentes e necessários quanto isso. E nós contamos, temos certeza que o irmão certamente virá para o dia que quiser, está de portas abertas para contribuir para essa obra e que as pessoas sejam cada dia mais edificadas desse nosso programa Falando de Deus, né? Todos nós aqui assentados, nós aqui, os internautas lá e todos sendo enriquecidos e abençoados. Agora, o que você deve fazer? É um pedido que eu lhe faço. Você compartilhe também esse nosso vídeo aqui. Talvez você esteja vendo pela página no Facebook ou no YouTube. Compartilhe, se inscreva no canal e você possa aí também curtir e para que outras pessoas, quanto mais possível, sejam abençoadas. Certamente envie para os seus amigos e certamente você tem muitos aí, para os parentes, as pessoas que são suas queridas, e envie para eles para que eles sejam também edificados, abençoados, fortalecidos e certamente eles farão o mesmo e assim essa mensagem chegará muito mais além da onde nós esperamos que ela chegue, tá bom? Deus abençoe o pastor Gesiel e eu peço agora para que o amado irmão possa orar em nosso favor e depois nós estaremos então dando encerramento a esse trabalho. Amém. Eterno e amado Deus, nós te louvamos por esse momento em que podemos estar aqui, transmitindo este podcast para todos os nossos internautas. E pedimos ao Senhor que uma vez mais tenha misericórdia de nós e faça de nós instrumentos para alcançarmos essas pessoas. Que este programa, Senhor, seja mais do que um programa de entrevistas, que ele seja uma semente lançada, que venha brotar, germinar e frutificar para a glória do teu nome. Que esse internauta que acompanhou esse podcast seja cheio do Senhor, da sua presença, do seu amor, da compreensão desta palavra, que ele possa entender e que o Espírito de Deus possa traduzir melhor esses momentos de entrevista e de boa conversa no coração dos seus filhos. Abençoe o Falando de Deus, pastor Marcos, que ele continue conduzindo com graça e com autoridade, o nosso diretor Adenilson, todos os nossos internautas. Nós te glorificamos e te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Olha, não se esqueça, o programa Falando de Deus, toda sexta-feira vem ao ar aí nas nossas plataformas digitais, tá bom? Deus te abençoe ricamente, poderosamente e eternamente toda a sua vida, tá bom? E olha, na próxima sexta-feira você tem um compromisso conosco aqui no Falando de Deus. Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus.